Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais desta aula de matemática na continuação do estudo geral de funções. Exercitando você aprende. Então vamos fazer juntos. Primeiro, sendo A o conjunto, menos 2, menos 1, 0, e B o conjunto com os elementos 0 e 1, eu pergunto, a relação, esta relação, esse conjunto, ó, menos 2, 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 1 e 1, esta relação, este conjunto, é uma função de A em B? Vamos ver se é uma função. 4 pares ordenados. Tem algum x repetido? Não tem. Observa que é menos 2, menos 1, 0 e menos 1. Ah, tem. Ora, tem o x menos 1, né? Menos 1 está repetido. O que nós então vamos responder? Se tem repetição de x, se tem x associado a mais de um elemento de B, então não é função, certo? Então, esse conjunto é de uma função? Não. Certo? Por que que não? Porque existe o x menos 1, o primeiro elemento do par é x, lembra? O segundo é y, né? Existe o elemento menos 1, o x igual a menos 1, associado a dois elementos de B. Correto? Nós vamos ter isso aqui, ó. O elemento menos 1, ele está associado a dois elementos, ao 0 e ao 1. Essa associação não é de uma função, porque cada elemento do conjunto A, ele deve estar associado a um único elemento de B. Então observa que esse elemento menos 1 de A está associado a dois elementos de B. Aquela relação, esse conjunto, chamado relação de A em B, não é uma função. 2. O diagrama é de uma função? Veja bem, cada elemento de A, todos os elementos de A estão associados a B? Estão, todos eles, não tem sobra de elemento em A. E veja bem, cada elemento de A está associado a um único elemento de B? Está. Observe que não tem A associado a E e A associado a F, por exemplo. Se tivesse um elemento de K associado a 2 do B, não seria função. Então, nesse caso, é uma função sim. Não existe elemento em A que não está associado, todos estão. E cada elemento de A está associado a um único de B. Ou seja, de cada elemento de A está saindo só uma setinha. Então o diagrama é de uma função? É de uma função. Nesse caso, qual é o domínio da função? O domínio é o conjunto A, B, C, D. E o contradomínio? O contradomínio é o conjunto B. Quais os elementos de B? E e F. E o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto, é a parte de B que está associada à função. O único elemento de B que está associado na função é o elemento E. Observa que o conjunto imagem é parte do conjunto B. Mas em alguns casos os dois podem ser iguais. Tá certo? Com o contradomínio e o conjunto imagem. 3. O gráfico é de uma função? Então nós temos que olhar com cuidado o seguinte. Se esse segmento aqui, ó, for vertical, se ele for paralelo ao eixo Y, então não é função não. Por quê? Porque aqui, ó, traçando uma reta vertical, o que acontece? Eu tenho aqui uma infinidade de valores de Y
associados ao mesmo x, então não é uma função. O gráfico é de uma função? Não, não é. Por quê? Porque tem um único x associado a vários y, né? É o que eu mostrei aqui. Como é que eu posso ter um x aqui associado a vários y de cá? Não, não é função. Por quê? Porque a função é a relação entre dois conjuntos A e B, de tal maneira que a cada elemento de A está associado um único elemento de B. Veja o 4. O 4 é: dê o domínio, o conjunto, o contradomínio e o conjunto imagem desta função. Então eu estou dizendo que é uma função, e realmente é, né? A parábola representa a função do segundo grau. Função de segundo grau é uma função, né? Então deu o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Observa com atenção o seguinte, que essa parábola é infinita, ó. Ela continua. Então ela vai se abrindo de tal forma que ela vai, você projetando essa parábola infinita no eixo x, ela vai ocupar todo o eixo x. Imaginou isso? Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais sem exceção. Todos eles. Se você projetar essa parábola no eixo x, vai dar todos os números reais. E o contradomínio? O contradomínio é o conjunto dos números reais também. E o conjunto imagem? O conjunto imagem vai ser parte do contradomínio. Observa que o conjunto imagem são os valores de y de menos 1 para cima. Ou seja, todos os valores maiores ou iguais a menos 1. Então o conjunto imagem é o conjunto dos y que pertence a R, tal que menos 1 menor ou igual ou melhor. Estou escrevendo errado, desculpe. Y pertence a R, tal que y é maior ou igual a menos 1. Eu falei isso agora, né? Y é maior que ou igual a menos 1. Nós também podemos escrever esse conjunto assim, ó. Menos 1 à esquerda e mais infinito para a direita aberto. Conjunto imagem é conjunto dos y, viu? Então, olha, y pertence a R, tal que y é maior que ou igual a menos 1. Maior, igual a menos 1 ou maior que menos 1. Aqui, ó. Certo? 5. O conjunto X representa uma função de A e B. Estou afirmando. O conjunto X representa a função de A e B. Determine o domínio o contradomínio e a imagem. Olha aí o conjunto X. Esse conjunto eu estou afirmando que representa uma função. De fato representa, por quê? 4 pares ordenados não tem nenhum x repetido nos pares, certo? Qual que é o domínio? O domínio é formado pelos valores de x dos pares ordenados. Então o domínio vai ser formado por quais elementos? 7, menos 7, 5 e 0. É o domínio. Já te falei que a ordem que você escreve os elementos dentro de um conjunto não importa. Num par ordenado importa. Por isso chama par ordenado, não é? O par 7 e 2 é diferente do par 2 e 7. Num conjunto não, a ordem não importa. Na reta, a ordem importa. Na reta tem que ser na ordem estabelecida, né? Universalmente. O contradomínio. O contradomínio é o conjunto formado pelos y. 2, menos 2 e 0. E o conjunto imagem? Nesse caso, o conjunto imagem é o mesmo, porque observa que 2, menos 2 e 0 estão associados na função, é o conjunto imagem. O contradomínio é igual ao conjunto imagem aí nesse caso, certo? 6. Determine o domínio das funções. Função f de x igual a x menos 1 sobre x.
Ora, se o x está no numerador, ele pode ser qualquer valor. Agora, se ele está no denominador, ele não pode ser zero, porque não tem como dividir por zero. Então, eu vou escrever o quê? Que o x tem que ser diferente de quanto? De zero. Então, o domínio, como é que nós vamos escrever? O domínio nós vamos escrever x pertence ao conjunto de números reais, tal que x é diferente de zero. Está aí o domínio. Letra B. Qual o domínio dessa função? F de x igual a raiz quadrada de x mais 1. Ora, se a raiz é quadrada, o radicando x mais 1 não pode ser negativo, porque no conjunto R não existe raiz que tenha índice par e radicando negativo. Então, o radicando x mais 1 tem que ser o quê? Maior que zero ou igual a zero. E pode ser igual a zero, porque raiz de zero é zero. Não está no denominador, correto? Resolvendo essa inequação, vai ficar x maior que ou igual a menos 1. Então, o domínio é o quê? É o conjunto do x que pertence a R, tal que x maior que ou igual a menos 1. Letra C. F de x igual a 1 sobre raiz cúbica de x mais 2. Se a raiz tem índice ímpar, o radicando pode ser negativo. Quer dizer que esse x mais 2 pode ser negativo? Pode. X mais 2 pode ser positivo? Pode. X mais 2 só não pode ser zero porque o quê? Porque a raiz cúbica de zero é zero e 1 dividido por zero não é possível. Então, x mais 2 não pode ser zero. Ou seja, x mais 2 tem que ser diferente de zero. O x, então, tem que ser diferente de quanto? De 2 negativo, não é? Passando 2 para o segundo membro. Ele tem que ser diferente de 2 negativo. Pode ser qualquer outro valor, menos 2 negativo. Então, o domínio da função é o conjunto do x que pertence a R, tal que x diferente de 2 negativo. Letra D. F de x igual a x sobre raiz quadrada de 2x menos 3. Ora, se aqui é raiz quadrada, então 2x menos 3 não pode ser negativo. Raiz quadrada de número negativo não é número real. 2x menos 3 tem que ser o quê? Positivo. 2x menos 3 pode ser zero? Também não, porque está no denominador. Então, o valor 2x menos 3 só pode ser o quê? Positivo. Não pode ser zero nem negativo. Então, 2x é maior que quanto? Maior que 3, não é? Passando menos 3 para o segundo membro. X, então, é maior que 2 terços. Então, nós vamos escrever que o domínio é o conjunto do x que pertence a R, tal que x maior que 2 terços. Está entendido? Eu estou aqui com 1 minuto e pouquinho. Na próxima aula, nós vamos continuar com mais alguns exercícios interessantes sobre essa teoria geral de funções, viu? Tá bom? Inclusive, tem uma função, um exercício da Universidade Federal do Paraná sobre cálculo de domínio de uma função que foi dada a equação dela. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula de funções e obrigado.